Muito boa noite, pessoal. Estamos de volta aí com as lives, falando ao vivo para vocês. Avisar já de antemão que essa live vai ficar gravada por 24 horas aí. Avisar para os pacientes, tanto do online quanto do presencial, que tem notícia boa para vocês nos stories. Avisar que em algum momento dessa live eu vou falar de alguns aspectos técnicos. Você que não é profissional, você vai se bater um pouquinho para entender, mas logo em sequência eu vou dar uma explicação mais natural para que você entenda o que a gente está falando aqui. Eu soltei uma enquete nos stories. Essa enquete foi sobre 12 temas do domínio da fisioterapia, que é a minha área, que é a área músculo-esquelética. E desses 12 temas, obrigado a todos vocês que votaram, ombro ganhou com 23 votos. Então a gente está fazendo essa live aqui. Eu ia gravar um vídeo e postar para vocês, mas animei um pouquinho, vamos fazer a live aqui. A galera tava sentindo falta, estavam mandando direct para mim, perguntando quando é que as lives voltavam, que eu tava sumido. Então já de antemão eu vou explicar para vocês o motivo do sumiço. Eu tive a conta hackeada, tanto o canal YouTube quanto contas do Instagram, Facebook, todas eu fiz a bobagem de colocar a mesma senha em todas foram hackeadas. Então mandaram mensagem para pacientes pedindo dinheiro, dando 50% de desconto nas sessões. Então a gente tem um número só da central, que é esse que está no link do perfil, 9636-2801. E nenhum outro número que entrar em contato com vocês, não façam nada, porque o bicho tá pegando nas redes sociais, tá? E aí eu não consegui recuperar a conta. A conta era de um e-mail muito antigo, que eu não sabia nem qual era o e-mail de recuperação. Depois de 2 meses eu consegui recuperar a conta. E aí não fazia mais sentido falar por lá, visto que já tinham hackeado, eu tive que criar essa conta aqui. Enfim, explicações à parte, vamos para o que interessa, né? Hoje a gente vai falar de ombro, então eu vou dar uma pincelada na anatomia e na biomecânica, que é uma coisa que eu não considero tão importante para a gente que trata com fisioterapia musculoesquelética com dor inespecífica. Eu só considero biomecânica, anatomia, quando é um trauma, tá? Então eu vou pincelar um pouquinho a anatomia biomecânica, vou falar das doenças, porque querendo ou não, a maioria dos pacientes chegam pra gente com diagnóstico médico, né? Diagnóstico médico, que também não importa muito pra gente, o que importa é o nosso diagnóstico, que é o funcional. Não é melhor nem pior, apenas é diferente. Vou dar uma pincelada nas apresentações clínicas, nas classificações. A classificação é o momento mais importante, onde você vai entender como você deve ou não tratar, nos testes do exame físico que a gente tem para fazer, nos testes de movimento, que são a nossa primordial ferramenta, e também vamos falar de movimentos repetidos, de posições mantidas e das disfunções, tá? Que é o que mais importa pra gente. Então, obrigado a vocês que estão aí ao vivo com a gente. A live vai ficar salva 24 horas para você assistir aí, beleza? Então vamos lá, vamos falar de ombro. Quando o paciente chega com dor no ombro, a gente precisa entender como é que o ombro funciona, o complexo articular do ombro, que é formado por várias articulações, né? O ombro tem a cabeça do húmero, que é essa parte do braço, que ela fica no formato de bola e colher, com a cavidade glenoide, que é um ossinho da escápula, e elas se articulam para você levantar o braço. Existe uma artrocinemática dentro desse ombro aqui, onde para você levantar o braço, ele tem que rolar para cima, deslizar para baixo, e toda essa pincelada biomecânica, que a gente já está cansado de saber. Se você é do 5º semestre em diante, você está cansado de saber disso, dessa artrocinemática, mas a gente precisa analisar todas as articulações, não só a glenohumeral. A gente precisa analisar a externo-clavicular, a gente precisa analisar a escápula torácica, a acrômio-clavicular. Porque, por exemplo, eu vou contar a minha história recente. Em agosto eu fui pedalar, quem me acompanha aí que é raiz sabe que a gente tenta paquerar com triatlon, a gente nunca vira um atleta em si, mas a gente gosta muito e a gente faz as 3 modalidades. E eu fui pedalar, e aí 2 mulheres com fone
na ciclovia, eu gritando bike, ninguém ouviu nada, tive que abrir demais na curva, e aí caí por cima do ombro, sofri um trauma, tive uma fratura de clavícula e uma fratura por avulsão no dedo da mão. E aí, trauma, né? Trauma, o que é que acontece? A gente precisa, de fato, ir para um médico, descartar uma patologia grave. Se eu fosse num fisioterapeuta logo, o fisioterapeuta ia fazer o que com minha fratura? Meu ombro não levantava nem 90 graus, né? Minha mão, o fisioterapeuta ia fazer o que? Ia dobrar mais, meu dedo ficou em martelo, não ia ter o que fazer. Então, nesse momento que eu sofri um trauma, eu preciso ir no médico, ele precisa fazer o exame físico, descartar possíveis patologias graves, a exemplo da fratura, para depois a gente começar um tratamento medicamentoso, um tratamento fisioterapêutico. Só que eu diria que 95% dos quadros de dores no ombro não são secundárias a trauma, pelo menos do que a gente recebe em consultório, recebe nos atendimentos online aqui. Então, quando não tem trauma, eu posso ir direto no fisioterapeuta. Eu acordei com a dor no ombro. Eu acho que eu dormi de mau jeito. Eu acho que eu dirigi demais. Eu acho que eu uso o braço muito acima da cabeça porque eu faço vôlei. Eu acho que eu fico segurando a bike assim, com muita intensidade e acabo sentindo a dor no ombro. Então o paciente, ele sempre acha que sabe qual é a causa do problema dor no ombro. Só que causa a gente tem que colocar no plural, porque são várias causas. É sempre multifatorial quando se trata de uma dor inespecífica. Claro que vai ter mais o componente biológico, o componente mecânico associado, ou o componente psicossocial. Então a gente precisa deixar isso claro para você que não é profissional, para você que é um seguidor, um paciente, um prospecto de paciente. Então a gente precisa esclarecer isso aí. Quando não tem trauma, a gente vai direto no fisioterapeuta. O fisioterapeuta já pensa logo, meu Deus, deixa eu olhar a escápula dele para ver se tem a discinese escapular. Discinese escapular, na literatura, está descrita como um movimento anormal da escápula, onde a proeminência da escápula é saliente, ou na sua margem medial, ou no seu ângulo inferior, ou no seu ângulo superior. E aí classifica. Alguns autores falam, tem ou não tem discinese, alguns autores dizem, discinese grau 1, grau 2 ou grau 3. Eu acho que tem ou não tem, é o que eu faço na minha prática clínica, mas a gente precisa também se atentar que olhar para a discinese escapular é olhar com foco na biomecânica. E se eu estou com foco na biomecânica, eu preciso saber, foi trauma ou não foi trauma? Se não foi trauma, eu preciso esquecer aquela discinese, porque pode ser uma adaptação do paciente que usa o braço acima da cabeça, do paciente que é atleta overhead, que a gente chama, que usa o braço acima da cabeça para sacar, do tenista, né, do jogador de vôlei, enfim, desse grupo específico, goleiros no futebol, enfim, handball, por aí vai. Então não teve trauma, para de olhar um pouquinho a discinese escapular. Nada do que você faça naquele momento vai mudar aquele panorama. E se você falar para o paciente, olha, você está com a discinese, explicar o que é uma discinese para ele, ele vai fazer o quê? Ele vai achar que tem um movimento, que a escápula dele está fora do lugar, né? Que é o que o paciente acha que tem algo a corrigir. Isso gera um comportamento de medo, de evitação. Isso gera no paciente uma perspectiva de que o paciente está indo em você para você corrigir um posicionamento de uma estrutura que está anormal. E ele vai te questionar por que está normal, você vai dizer que é assim, que é assado. Só que isso não é uma prática que eu venho fazendo ao longo desses anos de profissão aí. Porque à medida que a gente vai falando de biomecânica num paciente que não é traumático, não é um paciente que teve um trauma, ele vai criando essas expectativas e adotando um comportamento funcional que a gente chama de mal adaptativo. Ele protege demais o braço, ele hipersolicita o trapézio, ele começa a sentir dor no pescoço, porque você deu a ênfase no que não era para ter dado ênfase, quando a gente fala de dor inespecífica. Então, para você olhar assim no exame físico, na inspeção, você precisa ver movimentos aberrantes, sabe? O cara faz flexão de ombro e na hora que ele está fazendo a flexão, ele começa a colar o ombro na orelha porque ele não consegue isolar o movimento na glenohumeral. Há uma disfunção de musculatura supraespinhal, de musculatura que faz
a elevação do ombro, e ele começa a ter um padrão compensatório, um movimento aberrante. A discinese, a escápula, ela é alada, ela é completamente descolada, e quando você pede para ele fazer a flexão, existe uma assincronia no retorno das escápulas. Ele está levantando os dois braços, você está vendo as escápulas aqui, né? Fazendo isso e isso. Rotação para cima, upward rotation, e rotação para baixo. Só que na volta de uma das escápulas, uma vem de vez e a outra vem com a sincronia normal. Isso seria um padrão aberrante, algo que você tem que olhar. Não porque o cara está movimentando certinho, mas tem uma proeminência ali. Então eu não gosto muito desse aspecto, e quando utilizei isso na minha prática clínica, não tive sucesso com a maioria dos meus pacientes de ombro, beleza? Então, quando há um drop arm, um braço caído, ele está fazendo a flexão e o ombro cai, quando ele tem um pós-operatório, ou quando ele teve um trauma indireto, por exemplo, uma freada brusca no carro, e ele fez esse movimento aqui de chicote cervical, e 2 meses depois ele chega para você no consultório com dor no ombro, e não se lembra de ter tomado pancada nenhuma no ombro, mas se esquece que o cinto de segurança estava prendendo ele aqui, e ele teve esse movimento de chicote com o ombro fixo. Isso gera falhas de tensões musculares em várias estruturas que saem do pescoço e vão para o ombro. Eu tenho até uma coluninha aqui para mostrar para vocês, mas acho que não é a hora ainda, tá? Então, vamos parar um pouquinho de focar na biomecânica quando a gente se trata dores inespecíficas. Então, quando a gente fala de anatomia do ombro, mais uma vez, o ombro é formado por um complexo, tem escápula, tem clavícula, tem glenomeral, tem o osso húmero em si, várias musculaturas ali, o famoso manguito rotador. Os pacientes chegam pra gente, eu tenho tendinite, eu tenho bursite, eu tenho artrose acromioclavicular, eu tenho síndrome do impacto, eu fiz uma prótese total, uma prótese reversa do ombro, paciente vovozinho. Todos esses diagnósticos têm particularidades para serem tratados. Então a gente sempre tem que chamar o paciente na consciência para questionar por que a bursite aconteceu. Você sabia que estudos mostram que o paciente com dor no ombro unilateral tem as mesmas alterações de imagem no ombro que não dói? Então, como assim, Caio? Você está dizendo que eu tenho artrose no ombro direito, eu tenho bursite no ombro direito, meu exame está mostrando, minha dor é no ombro direito, mas se eu fizer uma imagem do esquerdo, vai ter tudo isso aqui também? É isso aí que eu estou falando. É exatamente isso. Os exames de imagem atualmente, eles não são padrão ouro para justificar por que dói. Como eu falei, dores inespecíficas é sempre multifatorial, tá? Então, o paciente chega com tendinite, chega com artrose, chega com bursite, chega com lesões de labrum, chega com síndrome do impacto, com rupturas de manguito rotador. Eu tenho uma paciente, uma vovozinha de 72 anos, que ela rompeu 3 tendões do manguito rotador. O manguito rotador é formado por infraespinhal, supraespinhal, subescapular, redondo menor. E alguns autores ainda falam da cabeça longa do bíceps, que são 5 musculaturas que envolvem aí a estabilização dinâmica do ombro. Essa vovozinha tem 3 tendões rompidos. 3 tendões. Chegou para mim com dor no ombro insidiosa de 8, EVA 8. Se a gente quantificar de 0 a 10, a EVA era 8. E falaram que iam fazer a cirurgia de reparo do manguito rotador e ela não queria operar. A gente fez um tratamento de 3 meses. Eu atendi ela 8 vezes. Ela tá sem dor. A flexão tá praticamente recuperada. 90% no ombro que dói. Usando a mão para pentear cabelo, levar garfo à boca, vestir camisa sozinha, que ela não estava conseguindo, porque ela achava que a dor dela era por causa da rotura do manguito. Quando, se a gente acompanhar a literatura, a gente vê que quanto mais a idade avança, mais aparecem roturas parciais e totais do manguito rotador, e isso não tem muita relação com a intensidade da dor. Quem acompanhou Esqueci minha água. Quem acompanhou a sequência de stories que eu fiz essa semana, eu tô colocando aqui nos destaques do Instagram uma parte de cada articulação. Já falei um pouco sobre coluna, já falei sobre ATM, falei sobre ombro. Quem acompanhou os destaques do ombro viu que eu botei os links
eu botei os prints de alguns artigos científicos que reforçam essa ideia que o exame de imagem não tem tanta relação com a dor no ombro. Inclusive um artigo que detalha a severidade, ou seja, o grau de lesão com a intensidade da dor. Existiram pessoas nesses estudos que a intensidade da dor era absurda e a lesão era super pequena na imagem. Existiram pessoas que a dor era mínima e a lesão era gigantesca. Então não há relação entre a severidade, o grau da lesão com a intensidade da dor desse paciente. E como que eu explico para o meu paciente com dor no ombro que a dor não está relacionada à lesão? Aí eu preciso dar uma aula para esse paciente, falar toda aquela história de neurociência da dor. É muito bonito quando a gente está ensinando para profissionais. A gente vem falar aqui de GABA, de todas aquelas, de serotonina, de endorfina, de colecistoquinina, todo aquele bafafá que tem na neurofisiologia. É muito lindo para falar para profissionais. Mas para falar para o seu paciente, a gente precisa simplificar. Então, eu geralmente abro o computador e mostro um slide com 3 bolinhas, e eu explico para esse paciente, olha, ao longo dessas 2 últimas décadas, a tecnologia e a medicina só avançou. Hoje, quem tem problema respiratório, como asma, vive melhor. Quem tem HIV, vive melhor. Quem é diabético, vive muito melhor. Mas quem tem dor musculoesquelética, quem tem dor crônica, está vivendo pior do que nas últimas 2 décadas, porque o avanço da medicina não culminou da medicina que eu falo, não só medicina, tá? Da área de saúde como geral, não culminou na melhora do paciente com dor musculoesquelética, pelo contrário, culminou no overdiagnose, no overtreatment, no sobretratamento, no superdiagnósticos. O paciente vem para mim procurando osteopatia, vai para outro procurando acupuntura, vem para mim procurando fisioterapia esportiva, vai para outro fazendo reiki, e em cada profissional ele tem um diagnóstico e todas aquelas informações geram uma cascata de frustração nesse paciente com dor no ombro, porque ele tem uma explicação para cada motivo, para cada causa da dor dele. E aí o que acontece? Ele fica frustrado. E quando ele fica frustrado, ele não adere a nenhum dos tratamentos que ele está em curso. Então a gente precisa ter atenção quanto a isso, beleza? Então, quanto à apresentação clínica do paciente com dor no ombro, eu preciso descartar a coluna primeiro. Por quê? Primeiro porque a coluna cervical, ela manda vários nervos que vão para o ombro e para o braço, que vão para a escápula, que vão para o peitoral, para essa musculatura específica aqui. E se eu tiver qualquer restrição, qualquer bloqueio de movimento, eu posso desencadear uma dor no ombro. Então eu preciso excluir o pescoço, eu preciso excluir a torácica e eu preciso excluir causas miofaciais. Ou seja, eu preciso saber se a integridade desses tecidos moles estão bem, estão ok, para descartar se a questão é articular ou se é miofacial, sendo que eu estou ciente e conscientizando esse paciente o tempo todo que não é só aquilo. Existe aquele paciente que é super ansioso, que é depressivo, que tem privação do sono, que tem várias comorbidades, a exemplo de hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, colesteróis super disfuncionais, e tudo isso colabora para que o alarme do cérebro dele ligue e fique no 220 o tempo todo. Então isso perpetua dor na área que ele tem mais atenção, mais foco, na área que ele mais se sente ameaçado. Ou seja, se eu tomei uma pancada, se eu tomei um trauma e eu não tive nenhuma lesão e eu descartei na imagem e tá doendo, é normal que ele doa aí 21 dias, 3 semanas. Processo inflamatório, processo traumático, o corpo se remodela, todos esses tecidos, e o paciente já está funcional e no máximo 12 semanas. Passou de 3 meses, é comportamento mal adaptativo. Ultrapassou a linha de 3 meses, já tem algo errado. Não é mais o reflexo do trauma, não é mais inflamação de jeito nenhum. Existe alguma coisa bloqueando esse movimento. E Caio, você vai me perguntar, como é que eu identifico se esse paciente está com bloqueio de movimento? É muito simples. O pescoço, ele tem 8 movimentos. Eu tenho olhar para cima, para baixo, rotações para todos os lados, inclinações para todos os lados, protrusões e retrações. E esses 8 movimentos, eles têm que ser livres, completos e sem dor. Eu estou mostrando meu dedo aqui para vocês. Meu dedo tem essa flexão das falanges aqui.
E nessa flexão das falanges, o que é que acontece? Eu não tenho amplitude total ativa. Você está vendo que falta flexão aqui? Se eu pedir o movimento passivo, eu ganho mais. No momento que eu só uso minha articulação na amplitude... Agora até ganhou, porque eu fiz a pressão extra aqui. Então, quando eu uso minhas articulações, seja pescoço ou ombro, ou coluna torácica, por exemplo, e não uso em sua amplitude final, eu vou gerando adaptações que a gente chama morfofuncionais. Aquela estrutura altera a forma para se adaptar ao quanto de movimento que você usa. Se você, ao longo da sua vida, não usa o braço acima da cabeça para nada, você espera começar a jogar tênis e ter um saque super eficiente? Não, você não vai ter um saque eficiente porque você nunca usou o ombro em amplitude final. O ombro já se adaptou morfofuncionalmente para que você só use naquelas amplitudes do dia a dia. E é isso que acontece com o ombro, é isso que acontece com a coluna, é isso que acontece com toda a estrutura das dores musculoesqueléticas. Não usando minha articulação em amplitude final, eu sempre vou achar que estou bem, mas eu não testo a amplitude final. Então, quando você faz uma consulta, uma teleconsulta, uma consulta presencial com o fisioterapeuta, ele vai testar a sua amplitude final. E, por exemplo, se você olha para cima aí agora e produz alguma dor no ombro, tem muita chance de você ter uma relação do pescoço com essa dor no ombro. Se você está aqui sentado, tá com dor no ombro, e aí você corrige a postura, empina o bumbum, estufa o peito e a dor no ombro diminui, eu tenho muita relação da coluna torácica com essa dor no ombro, por exemplo. Se eu tô com alguma disfunção orgânica, por exemplo, vamos extrapolar, viajar aqui um pouquinho. Se eu tô, por exemplo, com dislipidemia muito disfuncional, colesterol muito alto, muito desregulado, tô com um grau de esteatose hepática muito alto, muito desajustado, tô em tratamento endocrinológico, e tenho algumas comorbidades, esses órgãos, eles estão em disfunção e tudo está interconectado. Eu posso manifestar uma dor no ombro, mas você não vai viajar com o paciente, assustar o paciente dessa maneira. Você vai primeiro descartar as causas musculoesqueléticas para depois fazer uma avaliação orgânica e até encaminhar esse paciente para tratar de fato a alteração sistêmica dele, que não é escopo profissional do fisioterapeuta. Mas eu já tive casos de pacientes com dor no ombro que não responderam ao tratamento mecânico, não responderam à terapia manual. A gente usou a acupuntura, o paciente não melhorou, e quando o paciente foi investigar exame de sangue, dislipidemia altíssima, esteatose em graus super avançados, bebe com certa regularidade e estava com a dor no ombro, eu ia falar até um palavrão agora, estava com a dor no ombro super intensa, e quando foi fazer esses exames, viu todas essas alterações, fez exame de imagem do ombro, não tinha nada a nível estrutural, e a explicação, provavelmente, a gente não pode bater o martelo, estava em todas as comorbidades que esse paciente tinha, associada a estresse, ansiedade, privação do sono, e por aí vai. Na apresentação clínica, descartado essa possível causa, interferência da coluna cervical, da coluna torácica na dor no ombro, eu tenho que investigar o ombro em si. E aí, quando o paciente chega para investigar o ombro, o que é que o fisioterapeuta faz? O fisioterapeuta, ele vai testar o ombro dele com testes ortopédicos. Ele vai fazer Nir, Gerber, Patti, Jobe, Egerson. Vai fazer todos aqueles testes ortopédicos que também não é escopo profissional da gente, são dos ortopedistas. Você não está aqui para reproduzir teste, você está aqui para restabelecer função, e isso tem que estar claro na sua vida. Você não vai pedir, o paciente está com dor no ombro, você pede para ele botar o polegar para baixo para fazer liga. Faz essa resistência, o paciente sente dor, você está com tendinite do supraespinhal. O paciente recebe aquele input, aquela informação e já fica assustado. Tô com tendinite. Aí você faz Gerber, eu acho que você tá com tendinite do infraespinhal também. Rapaz, então meu tendão tá todo inflamado, porque esse finalzinho da nomenclatura aí te indica inflamação. E o paciente tem o Google, o grande doutor Google, para procurar todas essas informações lá, e a cada diagnóstico que você suspeita e que fala indiscriminadamente para o paciente, ele já vai ficando mais assustado. Então, eu também postei aí nos stories, quem for lá nos destaques ver, um estudo
que mostra que há uma falha metodológica no exame físico profissional, tanto do fisioterapeuta quanto do médico, em levar em consideração os testes ortopédicos para prescrever exames de imagem e para prescrever cirurgia. A NASS, que é a North American Spine Society, ela mostrou no último congresso que aconteceu em agosto, o congresso teve acesso online, e um cirurgião de ombro mostrou que 78,4% das cirurgias ortopédicas eram desnecessárias quando esses pacientes eram avaliados mecanicamente e respondiam a movimento. Ou seja, ninguém testou posições mantidas, movimentos repetidos, terapias manuais nesse paciente para saber se ele respondia ou não. Eles simplesmente faziam um teste ortopédico, detectavam inflamações, possíveis rupturas, pediam exame de imagem. O exame de imagem via um bocado de alteração normal da idade, que não representa nada se você não fez o exame físico nesse paciente. E por causa do exame de imagem, o achado era consistente com artroscopia de ombro, por exemplo, um processo inflamatório no ombro, por exemplo. Então a gente precisa estar ligado quanto a isso, porque é claro que se a gente tiver uma conversa multiprofissional, vamos falar assim, uma conversa com fisioterapeutas, com médicos, se você tem acesso direto a médicos, se você trabalha em clínicas que tem aquela equipe junto, que tem até radiologistas numa central de exame de imagem, por exemplo, você pode mexer os pauzinhos para mudar isso, mas eu acho que a grande mudança acontece quando você fala, quando você vem aqui para a rede social e mostra, quando você faz um post, você faz um vídeo e esse paciente percebe que você está educando ele. E por você estar educando ele, ele começa a contestar os profissionais. Então eu gosto do paciente que me pergunta por quê. Eu não tenho todas as respostas, mas o que eu tenho de conhecimento eu procuro explicar da forma mais simples possível para ele. E isso não acontece com muitos profissionais que a gente vai. A gente sabe hoje, por um outro estudo americano, que a cada 9 segundos, um profissional de saúde interrompe o discurso da história clínica do paciente durante uma anamnese. Então, como é que a gente vai fazer espelhamento no paciente com dor no ombro por causa disso? Como é que a gente vai ter empatia com o caso do paciente? Melhorar a aliança terapêutica para ele confiar na sua proposta e aderir de fato ao seu tratamento. Porque muitas vezes, quando você já descarta o exame de imagem do paciente assim, ele já não acredita em você, porque ele já foi em 3, 4... Eu tenho um paciente que ela foi em todos os hospitais mais renomados que tem aqui no Brasil, já foi em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, veio para o Sara e nada conseguia resolver a dor no ombro dessa paciente, nada, não achava nada em imagem, e era um simples movimento idiota. Ela brinca comigo até hoje. Eu não acredito que esse movimento ridículo tirou minha dor no ombro, que eu passei 6 anos procurando tratamento e não achei. Porque foi tudo baseado na anatomia, tudo baseado na biomecânica, tudo baseado na imagem e não baseado na função do ombro, na resposta sintomática diante das intervenções, diante do movimento. Ah, Caio, você fala que eu tenho que fazer movimento para o meu paciente no ombro, aí o paciente entende, eu vou para academia então movimentar, vou correr. Não é, bonitão, amigão, amigona, não é assim não, bonitão. Não adianta você calçar seu tênisinho verde cor de cana, acordar 4h30 da manhã e sair correndo feito adoidado, que você está se movimentando e sua dor no ombro vai passar. Atividade física, ela não é tratamento para dor, ela é coadjuvante. A corrida é uma atividade física, não é um tratamento. É a mesma coisa paciente de escoliose, vou botar na natação. Natação não é tratamento, é atividade física. Se for considerar atividade física tratamento, é tratamento para dislipidemia, para obesidade, para dor não. Ela é coadjuvante. Então quando eu falo movimento movimento específico, na direção certa, na dose certa, com a carga adequada, para que você desbloqueie a articulação daquele paciente e ele comece a responder positivamente. Beleza? Então, essa apresentação clínica, quando a gente descarta o pescoço, a gente tem que descartar o ombro também. E quantos movimentos o ombro tem? Né? A gente tem que parar e raciocinar. O ombro tem flexão, o ombro tem extensão, o ombro tem rotação externa, tem rotação interna, o ombro tem abdução, o ombro tem adução. 6 movimentos aí, né? 6 movimentos? Opa! A gente tem ainda o quê? A gente tem abdução horizontal, a gente tem adução horizontal, a gente tem 8 movimentos aí. 8?
Será que são só 8? O que é que vocês acham aí? Flexão, extensão, rotação externa, rotação interna, adução, abdução, adução horizontal e abdução horizontal. 8 movimentos. Não é isso? Então vamos lá. Vamos supor que o ombro tem 8 movimentos. E aí desses 8 movimentos o cara não consegue vestir uma camisa sozinho, não consegue carregar o filho no colo, você já descartou cervical, você já descartou coluna torácica, você está começando a pensar em comorbidades, mas na anamnese, na história do paciente, o paciente não tem comorbidades que você possa sensibilizar. O paciente tem um excelente perfil emocional. Como assim, Caio? Como é que você sabe disso? Você aplica escalas. Você tem a 10, uma escala de ansiedade e depressão, que é uma escala validada mundialmente, super simples de aplicar, que você pode aplicar no paciente para saber mais ou menos o perfil do paciente no quesito emoções. Você pode aplicar o FABQ, que é um questionário de medo e evitação, muito aplicável para a coluna, mas eu geralmente aplico em quase todas as articulações para ver o comportamento do paciente e ver se o paciente tem uma pontuação de corte. E você pode também, identificado através desses questionários o perfil do paciente, você pode descartar a possibilidade de um componente psicossocial. E acontece, mais de 70% dos pacientes são puramente mecânicos. Puramente mecânicos. Ou seja, não adianta você botar na cabeça do paciente que o cara tem ansiedade, depressão, o cara tá com muita raiva, o cara tá excessivamente preocupado, não tá dormindo direito, porque tá tudo bem na história do paciente. E o paciente tá com dor no ombro. E você já testou todos os movimentos do ombro, você sabe que ele não consegue tirar a camisa sozinho, carregar o filho no colo, girar o volante do carro para fazer uma curva, porque o ombro dele dói muito e ele é severamente incapacitado. Você pode aplicar escalas funcionais para saber o nível de incapacidade também desse ombro. E aí, você mensurado todos esses dados, você vai testar o movimento desse ombro. Então, a gente precisa testar todos os movimentos. E como a gente faz para testar os movimentos? A gente testa eles repetidamente, a mesma coisa, mais do mesmo. A gente testa eles de forma mantida, posições mantidas, e a gente percebe se mudou as referências dos pacientes. Exemplo, o paciente chegou elevando, chegava a 90 graus, gritava de dor, o braço caía. E aí você pegou o braço do paciente e começou a fazer abdução horizontal de forma repetida, abdução horizontal com pressão extra. Você foi para trás do paciente, apoiou o ombro do paciente e você passivamente levou o ombro do paciente para trás. E aí você começou a fazer isso e aí do nada o paciente consegue levantar o braço quase total. Mudou imediatamente com o movimento que você fez. Ou então, um caso clássico de um paciente que eu atendi semana passada, que a dor era no ombro irradiada até a mão e começou a doer o pescoço. Eu consegui excluir o pescoço, consegui excluir a torácica e eu falei, rapaz, esse diacho é ombro, pega no sutiã. E ela foi pegar no sutiã. Eu pega mais, bora, repete esse movimento aí. E ela começou a pegar no sutiã, pegar no sutiã, pegar no sutiã. E o que é que eu tô fazendo quando eu falo pegar no sutiã? Eu tô fazendo rotação interna de forma repetida. E aí a paciente começou a diminuir a dor na mão. Começou a diminuir a dor na mão, começou a diminuir o formigamento. Eu faço o seguinte, vai lá no sutiã e fica lá fazendo força. E empurra o sutiã, fazendo pressão postero-anterior, ou seja, de trás para frente, empurrando o sutiã dela. O que é que eu estou fazendo? Rotações internas mantidas, posições mantidas. São o que eu chamo de alternativas de força no tratamento de uma dor no ombro, no qual a fonte é o ombro. Porque tem muito fisioterapeuta por aí que se especializa em uma coisa, só coluna, só joelho, só mão, só tornozelo. Cara, a gente não é ortopedista não. Chegar um caso desse, você não sabe o que fazer, porque você testou a coluna e não é coluna, você encaminha o paciente, ou então vai meter hands-on no paciente, vai manipular, vai meter agulha, vai meter ventosa, vai fazer liberação. Você pode fazer o que você quiser. A ciência está aí, mas a decisão quem toma é você. Mas você precisa saber um pouco da extremidade também. Se você não souber da extremidade, você vai deixar dinheiro na mesa. Os pacientes não vão
achar que você é uma referência, achar que você é o cara daquela área. Então você precisa saber de tudo um pouco. Claro que quando eu estou falando aqui de um tema ombro, vocês já viram que eu já falei de várias coisas, né? Para falar de ombro eu falei de várias coisas, porque tá tudo interconectado. Então assim, quando eu pedi para ela ficar com a mão no sutiã empurrando, era uma posição mantida. E a dor no ombro, a dor na mão aboliu a dor na mão, a dor ficou no braço. Eu pedi para ela fazer mais vezes e me dar o relato com 48 horas. Se com 48 horas continuasse centralizando, ela não precisava ser atendida. Se com 48 horas a dor se mantivesse no braço, ou seja, houvesse uma estabilização da melhora, aí ela precisava de um novo atendimento para eu colocar mais carga para centralizar de vez a dor que ficou no terço do braço. Graças a Deus, com 48 horas a dor tinha abolido e a paciente estava satisfeita com um atendimento. Ela pagou uma consulta e um atendimento e teve a dor abolida em 48 horas com um movimento que a gente selecionou. Então, para o paciente com dor no ombro, é muito difícil ele acreditar que um simples movimento de pegar no sutiã, por exemplo, nesse caso, vai diminuir a dor dele, porque o paciente acredita que a dor é uma inflamação, que a dor é uma tensão muscular, que a dor é um ponto gatilho, que a dor é alguma clavícula fora do lugar, é o pescoço fora do lugar, é porque tá rangendo, tá crepitando, porque tudo isso nós educamos de forma equivocada o paciente a achar. Você acha que é porque que o paciente que chega com hérnia de disco no pescoço chega para você dizendo que tá todo inflamado? Porque a cultura biomédica preza que toda dor é causada por doença, toda dor é causada por inflamação. E a gente sabe hoje, de acordo com as evidências, que não é bem assim. Os artigos que a gente deixou aqui nos destaques são artigos médicos, de revistas médicas. Todos os autores daqueles estudos são, todos não, mas nos estudos sempre tem algum médico na autoria. Então não é uma questão de médico, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico. Não, é uma questão de quem está acompanhando a ciência e quem não está acompanhando a ciência. A gente tem um atraso na aplicação da ciência de 10 anos em média. Então se uma coisa saiu hoje, semana passada eu recebi os artigos da Pedro. Todo mês quando lançam novos artigos, que a Pedro dá nota que lança lá, eu boto a notificação para receber no e-mail da área musculoesquelética. Então eu recebi 18 artigos da Pedro semana passada e li 3. Então hoje eu já apliquei o conhecimento que está lá nesses 3 artigos, quando a maioria, eu diria 99% dos profissionais só vão começar a aplicar aquilo daqui a 10 anos. Louco isso, né? É louco demais. Só que se você educa o paciente no que diz respeito ao tratamento da dor no ombro, o paciente começa a procurar você de cara. O paciente sabe, não caí, não tive nada não, acordei assim. Tava trabalhando, usando o computador, usando o celular, do nada começou a doer, não teve queda, não teve trauma, não teve acidente, não bati carro. O paciente não, vamos no fisioterapeuta. O paciente já vem na gente primeiro, e isso é importante demais, tá? Então, resumindo, a biomecânica a gente só presta atenção quando tem um trauma, porque o trauma vai precisar de respeitar aquela biomecânica, vai precisar você ver se um movimento acessório da clavícula não está deixando ela levantar esse ombro, vai fazer um bombeio articular nessa clavícula para ela levantar esse ombro. Se você focar na doença no exame de imagem, artrose, tendinite, bursite, lesão de labro, síndrome do impacto, você não vai ter sucesso no paciente com dor no ombro inespecífica. Paciente que não teve trauma, você não vai ter sucesso. Se você ficar reforçando aquela imagem aquele dado do exame de imagem. A apresentação clínica, você vai focar se a dor é local, se a dor é irradiada, se ela é dor durante o movimento, ou se ela é dor final do movimento. Para na classificação a gente saber se é obstrução, se é restrição, se é uma disfunção contrátil, se é uma disfunção articular, se é uma síndrome inflamatória, se é uma síndrome de dor crônica, se é uma articulação que está estruturalmente comprometida. Por exemplo, mês passado eu atendi um paciente que tinha queixa de dor no ombro desde muito jovem, ele tem 36 ou 37, não me lembro, e desde muito jovem jogando futebol, ele tomou uma bicuda de
de um menino lá, ele estava no gol e ele não conseguiu defender e a porrada foi direto no ombro. Depois dessa porrada, ele começou a desenvolver uma dor no ombro. E aí, anos depois, essa dor no ombro desencadeou de uma forma mais intensa, ele me procurou e eu avaliei ele, testei tudo na cervical, testei tudo na torácica, testei tudo no ombro, coloquei overpressure, coloquei carga e nada de resultado nesse paciente. Eu falei, você não está respondendo mecanicamente, não faz sentido eu te atender de novo, a não ser que você vá no médico e descarte todas as possibilidades químicas ou estruturais. O médico vai te examinar e vai te dizer, paciente alto poder aquisitivo, contato família, vários contatos na família que são médicos, conseguiu o exame no outro dia, 2 dias depois já estava com laudo, já tinha mandado a foto no WhatsApp daqui da central, e eu encontrei lá que ele tinha um acrômio tipo 3 ganchoso. Ou seja, era uma articulação estruturalmente comprometida. Nada do que eu fizesse ali ia surtir efeito no problema dele. O problema dele, que ele tolera viver com o incômodo que ele tem no ombro, mas se em algum momento ele não tolerar, ele precisa de um ortopedista para fazer uma raspagem cirúrgica para diminuir o grau e a curvatura daquele acrômio. Então a gente precisa, sobretudo, entender o problema do paciente. Porque imagine se eu não tivesse entendido isso, se eu não tivesse testado e explorado o paciente com dor no ombro, o que ia acontecer? Eu ia ficar atendendo ele várias e várias vezes, sem surtir efeito, e aí em algum momento ele ia parar de gastar comigo, de investir no meu tratamento, e ele não ia falar de mim para as outras pessoas. Caso ele falasse, não ia ser um feedback legal. E eu não ia ganhar mais pessoas, mais clientes por causa desse paciente. Então a gente precisa ficar atento às classificações. Eu vou dar algumas classificações para você. Obstrução é uma classificação, restrição é outra, disfunção contrátil é outra, disfunção articular é outra, dor crônica, síndrome de dor crônica é outra, articulação estruturalmente comprometida é outra, completamente diferente. E cada uma dessas classificações tem uma linha de tratamento para você seguir. Então, se você trata tudo como obstrução, você não vai ter sucesso. Se você trata tudo como síndrome de dor crônica, você também não vai ter sucesso. Cada paciente, cada vez mais, os critérios de estratificação, de subgrupos, fazem com que você dê individualidade para esse paciente com dor no ombro, para saber qual conduta específica esse paciente precisa para ele melhorar mais rápido do que os demais. Eu recebo pacientes com dor no ombro que estão fazendo alongamento de peitoral, liberação miofascial, exercício pendular de Codman. Pegar o pezinho e fazer pendular de Codman, tá? Meu Deus do céu, que fisioterapia no planeta ainda faz isso? Ah, Caio, mas você já tem anos na área, eu tô começando agora. Cara, não tem relação com isso não. Quando eu comecei, eu atendi numa clínica 45 dias. Foi minha primeira carteira assinada e todo mundo me chamou de louco porque eu me demiti. Eu me desliguei porque eu tinha que seguir o protocolo da zorra da clínica. E toda vez que eu chegava um paciente que eu sabia que precisava daquilo, eu não podia dar, porque no outro dia o físico que estava não sabia fazer o que eu sabia. E vice-versa. Os colegas também que tinham outras técnicas que eu não tinha na época, faziam uma intervenção no paciente, e no outro dia era eu não sabia como fazer. E em vez do gestor chegar e ensinar ao grupo, através de reunião, como unificar as condutas, não, ele privava a gente de oferecer o melhor para aquele paciente. Então eu não consegui, me desliguei, porque eu não aceitava isso. Então comecei a atender pacientes em domicílio, através de uma grande empresa aqui da Bahia, e eu comecei a guinar os pacientes domiciliares, e eu comecei a perceber que eu ganhava muito mais do que atendendo numa modalidade de clínica. Então, daí em diante, eu passei a viver de consultório, porque eu sinto a necessidade de fazer diferença na vida dos meus pacientes. Quando o paciente entra em contato comigo, eu já estou pensando em como ele vai falar de mim depois que ele sair da consulta. Quando eu vejo na avaliação que eu não vou ter sucesso com estratégia de carga no ombro doloroso desse paciente, eu já falo que esse prego não é para o meu martelo. Não, a minha ferramenta dentro da fisioterapia não vai ajudar, e eu encaminho esse paciente. Encaminho para um especialista que eu julgo necessário que ele tenha que passar. Quando tem sucesso, o paciente já recebe aquela informação no momento.
Por quê? Porque eu não trabalho com base em biomecânica, eu trabalho com base em resposta sintomática. Então, se o paciente chega com dor 10, sem conseguir levantar o braço por causa de uma dor no ombro, eu preciso encontrar um movimento, uma técnica, uma estratégia de carga, uma técnica manual, para fazer com que essa dor diminua no mínimo 2 pontos e para fazer com que esse braço levante com o mínimo de dor. Eu preciso mudar a referência sintomática daquele paciente. Porque, primeiro, eu encanto o paciente com a mudança abrupta da resposta sintomática. E depois eu vou entender se aquela é a causa. Se aquela não for a causa, eu vou direcionar o tratamento para a causa. Porque existem casos de dor no ombro que as causas primordiais são causas inflamatórias. No caso de classificações de síndromes inflamatórias, tudo que você faz de movimento com o paciente agrava o paciente. E se agrava o paciente, você não muda a resposta sintomática dele naquele primeiro contato. A chance dele fechar um plano com você é muito menor. Muito menor. Ele não fecha. Ele foi lá e o paciente ainda tem essa realidade de que vai mudar a vida com uma sessão. Não são todos os casos. Uma sessão é para poucos casos que a gente tem um sucesso, um case histórico, que o paciente muda de sintoma na hora. Mas existem os outros casos, que são a maioria, que a mudança não é tão radical assim de primeira. Então, paciente, você precisa alinhar a expectativa desse paciente que está com dor no ombro, para ele saber que o tratamento dele vai demorar X semanas, porque quando você classifica o paciente, você sabe dar um prognóstico, que isso é a falha da maioria dos profissionais. Tem pacientes com dor no ombro que tem obstrução de movimento, que a obstrução de movimento, o cara tá bom em 15 dias se ele fizer o que você mandou. Se ele fizer o que você pediu, ele tá bom em 15 dias. Restrições de movimento, 21 a 1 mês, o cara tá muito melhor. 3 meses, o cara tá completamente são. Então, síndrome de dor crônica, 3 a 6 meses tem um escopo maior. Cada classificação vai dar um prognóstico diferente para o paciente e o paciente vai ter a noção do tempo do tratamento, se ele vai poder arcar com isso, e ele tem uma maior probabilidade de fechar um plano com você. Então, além da dor durante o movimento e da dor no final do movimento, a apresentação clínica do paciente com dor no ombro pode ser em cadeia cinética aberta ou em cadeia cinética fechada. Exemplo, existem pacientes que quando estão dirigindo sentem dor, mas com o braço livre não. Aí você bota ele em cadeia cinética fechada, deitado de barriga para baixo com a mão apoiada no chão, e você vê que realmente quando ele faz a cadeia cinética fechada, ele tem um drop arm, ele tem um movimento aberrante no ombro, ele tem uma super solicitação muscular visível a olho nu. Na inspeção você vê que mudou completamente o padrão de ativação quando você botou o cara em cadeia cinética fechada. Esse perfil a gente já trabalha mais com controle de movimento, usando irradiações, reversões de estabilização, usando estabilizações rítmicas, reversões dinâmicas e várias técnicas do conceito PNF que a gente aplica muito. Então, cada paciente com dor no ombro vai merecer uma intervenção específica. E se você não testar o movimento até o final porque dói, esse paciente não vai voltar para você. Então, no início da minha jornada, o paciente levantava o braço e eu pedia para ele levantar mais o braço, ele ai dói. E aí, então vai só até onde não dói. Quando eu falo isso para o paciente, eu continuo mandando o paciente usar amplitude média. E se eu uso amplitude média, eu não exploro a amplitude final. Não explorando a amplitude final, aquela alteração que eu relatei para vocês no início da live, morfofuncional, porque a gente só usa amplitude média e não leva as articulações à amplitude final, continua acontecendo. E eu não resolvo o problema do meu paciente. Então lembre sempre desse insight que eu vou te passar. O paciente com dor no ombro inespecífica, sem relato de trauma, precisa ser levado à amplitude final, para que mude a resposta sintomática. Anota isso. A mágica acontece na amplitude final. Claro que não são todos, mas a grande maioria você precisa levar. O caso que eu te contei aqui, de eu mandar o paciente pegar no sutiã. Rotação interna em ombro doloroso, o paciente grita, o paciente te xinga, o paciente não quer te ver mais.
E eu pedindo para a mulher insistir no movimento. Vai, pega no sutiã, pega de novo. E ela fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doendo. Na 8ª começou a diminuir a dor. 8ª, 9ª, 10ª, começou a diminuir a dor. E eu pedi para essa paciente fazer isso 48 horas e aboliu a dor no ombro dela. Formigamento na mão, dor na mão, diminuiu. Por causa de um movimento de rotação interna, repetida e depois mantida. Então sempre, claro que não é todo mundo que vai resolver com isso, cada caso é um caso. Sempre a gente precisa tá ligado para não focar no exame de imagem, não focar na doença, focar na apresentação clínica e na classificação. Porque se eu classifico esse paciente, eu consigo tratar ele de forma específica, individualizada. Beleza? Alguém dessa galera aí, 7 pessoas online, tem alguma pergunta? Se tiver, manda aí. Vou ver aqui a galera para ver se teve alguma pergunta antes. Deixa eu ver quem tá aqui. Rodrigo Freitas, Fernanda Cavalcante, Renan Guifal, Jane Moura Físio, Fabiana Almeida, Ótica Oceano. E aí, galera, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, Matheus Nascimento. Parei tudo para ver o mestre falar, que é isso. Grande Rogério, boa noite, meu irmão, saudade aí, viu? Joedna Lima, Mato Grosso aí. Galera de fora também acompanhando. Cadê? Matheus falou circundação aqui. Circundação é o conjunto de quase todos os movimentos, né? Mas quando eu pergunto quantos movimentos o ombro tem, eu quero eles de forma isolada, pra gente saber o que muda o sintoma do paciente. Mas massa. Circundação é a combinação de todos. Show de bola. E aí, Paulo, tem alguma pergunta sobre dor no ombro? Essa galera que tá aí agora. Se não, a gente vai encerrar. E aí eu vou abrir uma enquete lá, tá, galera? Nos stories, para vocês voltarem no tema da semana que vem. Se ficar alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, que foi sobre dor no ombro, vocês mandam aí pra gente tentar responder. E vou deixar nos stories a enquete. Essa enquete vai perguntar para vocês sobre 11 temas, quais vocês querem que a gente fale na próxima semana, beleza? Quem não tá aí no meu grupo do Telegram, o grupo do Telegram tá nos destaques, tá? Você clica no link do meu perfil, vai ter lá grupo Telegram, exclusivo para fisioterapeutas. Mando vídeos e áudios para eles, para essa galera do grupo aí. Beleza? Cadê? Dor no ombro quando levanta o braço. Ótica Oceano. É o seguinte, a gente vai encerrar a live agora. Essa live vai ficar salva por 24 horas. Vocês podem assistir de novo a reprise. Eu falei muito disso, tá? Ótica Oceano. Falei muito disso aqui na live. Você pode voltar lá pro início, tá? Renan, movimentos de rotação do ombro, em qual angulação devo testar? Eu sempre brinco com quem me pergunta isso, que eu não sei, que eu só aprendo testando. Eu preciso testar tudo e ver o que muda o sintoma. Então eu não vou saber te dizer se uma dor no ombro vai responder com extensão repetida ou mantida, se vai responder com abdução horizontal, não sei, eu preciso testar. Existe uma grande prevalência de extensão repetida, uma grande prevalência de extensão com rotação interna e uma grande prevalência de abdução horizontal com pressão extra do terapeuta. Então, esses 3 movimentos repetidos no ombro geralmente resolvem a maioria dos problemas no ombro que tem a fonte causal no ombro. Os que têm a fonte causal na cervical são um mundo de movimentos diferentes, torácica, um mundo de movimentos e posições diferentes. A gente precisa testar e saber o que agrava. Se você achar um movimento que agrava, o movimento contrário tende a melhorar muito. Se você achar um movimento que melhora, investe mais do mesmo, acompanha por 48 horas e vê como o paciente fica. Se houver estabilização da melhora, você aumenta a carga, aumenta a pressão. Se não houver estabilização da melhora, o paciente seguir melhorando com aquilo, é mais do mesmo e alta. Ou então, trabalho de reatletização, de recuperação funcional. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela audiência quem ficou. Live vai ficar salva aí 24 horas. Telegram já falei. Tem notícia boa nos stories para os pacientes. Passa lá nos stories para ver notícia boa. Beleza? Abraço e movimento é vida.